E é uma grande bênção para nós estarmos na presença do nosso Deus, louvando, glorificando o nome dele, né? Nós não estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Nós estamos que nem Maria fez, se colocou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. E a sua irmã Marta estava tarefada com os afazeres da sua casa. Mas nós, como Maria, escolhemos a melhor parte. Estar aqui essa noite, na presença do nosso Deus. Oh, glória! Jesus é bom. Oh, glória! Jesus é bom. Ele é tua minha vida, meu coração. Oh, glória! Jesus é bom. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Gostaria de falar esta noite sobre Gideão. Está no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, aonde o anjo aparece a Gideão, filho de Joás. Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é onde se espreme uva. Mas ele estava ali malhando trigo para salvá-lo da mão dos medianitas e dos amalequitas. Porque Israel havia feito o que é mal aos olhos do Senhor. O povo havia deixado o conserto, a lei, a aliança que Deus tinha com o seu povo. E desprezaram a palavra do Senhor. Que Deus deixou Israel entregue sobre o domínio, sobre a aflição, sobre a perseguição, durante 7 anos, dos amalequitas e medianitas. Israel havia se empobrecido, porque os medianitas, quando eles plantavam, eles viam como gafanhoto. Os medianitas, os amalequitas, invadiam e destruíam toda a plantação, toda a lavoura, e levavam os animais que ali restavam. E o povo de Israel, nesse período de 7 anos, vivia em cova, em caverna, escondido, para não ser alcançado pelo exército do inimigo, porque havia deixado a lei do Senhor. E ali Gideão estava ali malhando aquele trigo no lagar. E o anjo do Senhor aparece para ele, porque o povo havia se arrependido, havia clamado ao Senhor para que Deus entrasse com providência em relação ao povo de Israel, para que Deus livrasse da mão do inimigo, dos medianitas, dos amalequitas, que estava sempre invadindo, dominando, levando tudo que eles tinham, e eles se empobrecendo cada dia mais, ao ponto de haver uma grande fome ali. E eles clamaram ao Senhor, e eles se humilharam. E nós sabemos quando a pessoa se humilha, quando a pessoa se arrepende, quando ela clama, quando ela busca o Senhor, Deus inclina seu ouvido, estende a sua mão e abençoa, louvado seja o nome do nosso Deus. E ali o anjo vira para Gideão e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Que palavra maravilhosa ouvir isso, né? Aleluia. Varão valoroso, varão de guerra, varão de luta, valente. Oh, aleluia. O Senhor é contigo. E Gideão virou para o anjo e disse assim: mas se o Senhor é comigo, então por que este mal sobrevém sobre o seu povo?
E o que tem sido feito das maravilhas que nossos pais contaram, que Deus fez lá no Egito, quando livrou o seu povo da casa da servidão, da escravidão, quando mandou aquelas 10 pragas para trazer o povo para a terra que ele havia prometido. Louvado seja o nome do nosso Deus. E agora nós estamos aqui nesta situação, oprimido pelos medianitas, oprimido pelos amalequitas, o exército inimigo tem nos afrontado, tem nos derrotado. Nós plantamos e ele vem e destrói a nossa plantação. Ainda leva aquilo que nós temos e somos obrigados a viver feito um animal dentro de cova, escondido nas cavernas. Aí o Senhor anjo vira para ele e disse assim: vá nessa tua força, porque o Senhor te dará os medianitas, os amalequitas, que eram numerosos, era como um gafanhoto, eram incontáveis. O Senhor te dará como se fosse um só homem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vemos aí, irmão, que Deus fala para Gideão que ia entregar aqueles exércitos na mão dele como se fosse um só homem, irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. E no Salmo 27, a palavra de Deus diz que ainda o exército me cercasse, eu não temeria no meu coração. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor eu confiaria. Louvado seja Deus. E Gideão, no seu entendimento, ele vai e prepara um exército com 32 mil homens. Mas Deus havia dito para ele que entregaria o inimigo como se fosse um só homem. E Gideão preparou 32 mil homens. E o Senhor vira para Gideão e disse: Gideão, para que esse grande exército? Para você pelejar? Meu Deus. Eu falei que eu te daria esses exércitos inimigos como se fosse um só homem. Eu te coloquei como líder para liderar. Mas a glória é minha. A glória é para Deus. Porque Deus entregaria aqueles exércitos na mão de Gideão. E Gideão procurou o seu recurso, achando que ele teria que preparar aqueles 32 mil homens, a qual ele achava, a qual ele confiava, que através daqueles homens ele livraria Israel. Mas quem ia livrar Israel da mão dos medianitas e dos amalequitas era o Senhor. Aí o Senhor vira para Gideão e diz: Gideão, mande que os covardes e os medrosos recuem, volte. E a palavra de Deus diz que voltaram 22 mil, ficando somente 10 mil. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vemos aí que Deus não quer covarde na sua obra. Deus quer homens valentes, homens guerreiros que lutem, homens que levantem a bandeira do Evangelho, homens que preguem a palavra de Deus, homens que enfrentem o inferno, porque o inferno não se prevalece contra a igreja do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo, ao qual ele arrolha a sua bandeira, vai na frente, peleja por nós e nos dá vitória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí o Senhor vira para Gideão e diz assim: Gideão pensou que, como Deus mandou que os medrosos e os covardes voltassem, dos 32 mil voltou 22 mil, ficou só 10 mil. Gideão achou que Deus ia dar vitória através daqueles 10 mil. Mas o Senhor falou assim: Gideão, ainda muitos são os que estão contigo. Ainda muitos são os que estão contigo. Mas antes disso, Gideão fez uma prova de Deus. Porque Deus disse que ia dar o inimigo na mão dele como se fosse um homem. E ele fez uma prova: Senhor, se verdadeiramente é comigo, que haja
secura no velo, e haja orvalho sobre toda a terra. E no dia seguinte, Gideão olhou, havia secura no velo, e orvalho sobre toda a terra. E Gideão, mais uma vez, ele faz outra prova de Deus. Senhor, se vai comigo, que haja orvalho no velo e secura sobre toda a terra. Aí no dia seguinte ele foi lá, havia orvalho sobre o velo e secura sobre toda a terra. E eu me lembro lá em Malaquias 3:10, que diz assim, 3, 9 e 10, em que roubará o homem? Nos dízimos e nas ofertas. Trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, e fazei prova de mim. Deus manda que eu faça a prova dele. Porque se eu abrirei a janela do céu e derramarei as bênçãos sobre vós, a qual venha trazer uma grande abastança, e por amor a vós eu repreenderei o devorador. E ali Gideão, ele fez a prova com o Senhor pela segunda vez. Mas ainda, mesmo fazendo aquela prova, ele ainda estava com uma confiança naqueles exércitos que ele havia separado. Aí restou 10.000. E o Senhor falou assim, Gideão, ainda muito está contigo. Mande que eles desçam ao rio e bebam água como o cão. E Gideão mandou. E os que não beberam água como cão foram 300. E 9.700 voltaram. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmão, nós servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. E a palavra de Deus, de lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 1, diz, clamas a mim e responder-te-ei. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa abençoar. E ali, Gideão estava cercado por aquele exército, a qual oprimia o seu povo. E Deus o levanta para pelejar, mas Deus colocou ele para ficar à frente, para liderar, mas a vitória viria do Senhor. Porque é Deus que nos dá vitória, irmão. Então nós temos que confiar no Senhor. Às vezes as lutas se levantam, as tribulações, as adversidades, as enfermidades, problema financeiro, problema familiar, seja qual for o problema, irmão. São vários. E a Bíblia diz que a nossa luta, a nossa milícia, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, é contra a potestade, é contra o inferno. Mas nós somos vitoriosos porque nós temos a palavra de Deus. E o apóstolo João diz, filhinho, não temais, porque o maior é o que está em vós, que é a palavra do que é o que está no mundo, que é o maligno. Louvado seja Deus. O exército do inferno, ele pode se levantar contra a nossa vida, irmão. Trazer vários problemas, trazer várias dificuldades, para tentar nos desanimar, para tentar esfriar nossa fé, para nos enfraquecer, para nos tirar da presença de Deus. Mas nós temos que confiar somente no Senhor. Assim como o salmista Davi, no Salmo 121, que se viu cercado, não tinha para onde ir. Ele levantou seus olhos e disse, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro não veio dos montes, mas ele completa. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Assim Gideão, naquele momento, naquela situação, ele pensou que o socorro dele viria daqueles 32.000. Deus reduziu para 10.000, e Deus reduziu para 300, e com os 300, Deus deu vitória a Gideão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, glória. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade, talvez sejam vários problemas, mas eu quero dizer para você
Não coloque a sua confiança. Vou na igreja, vou pedir o pastor para orar. Eu vou na igreja, vou pedir os irmãos para orar por mim, para Deus me abençoar, para Deus me dar vitória. Vou fazer uma campanha de oração para Deus me abençoar. Irmão, nós quando dobramos nosso joelho, quando nós falamos com Deus, Ele responde na hora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muitas das vezes as pessoas colocam a sua confiança naquelas pessoas que estão orando por ela. Ela acha, não, agora eu estou tranquilo, agora eu estou seguro, porque os irmãos estão orando por mim e a vitória é certa. Mas a nossa vitória vem do Senhor, irmão. Aleluia! E quando nós confiamos somente no Senhor, o Espírito de Deus se agrada, irmão. E Deus nos dá a resposta. Louvado seja o nome do nosso Deus. Daniel orou aquela oração intercessória, orando pelo seu povo, a qual a cidade de Jerusalém estava lá destruída, que havia sido saqueada. E ele começou a orar a Deus, porque a confiança de Daniel estava no Senhor, irmão, estava em Deus. E ele, quando ele botou seu joelho, que ele começou a orar, naquele momento a oração chegou até o trono de Deus. Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração, Deus mandou a resposta na hora, irmão. Deus mandou. Mas a Bíblia diz que a oração chegou até Daniel no 21º dia. Por quê? Porque o inimigo se colocou no meio para interceptar, para que a oração de Daniel não chegasse até ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas Deus ordenou o arcanjo Miguel para que ele descesse e pelejasse com Satanás, para que liberasse o anjo que trazia a resposta da oração de Daniel. Mas Daniel, ele não desistiu. Daniel, ele perseverou. Ele orou 21 dias e a resposta veio. Louvado seja o nome do nosso Deus. Israel, sobre a opressão dos medianitas, dos amalequitas, como se arrependeram, eles começaram a buscar o Senhor. E o Senhor mandou um profeta lá para exortar o povo, para dizer para o povo que Deus havia livrado Israel lá do Egito, da casa da servidão, mas o povo havia desobedecido, o povo não estava na presença de Deus. Então, por isso é que aquele mal veio para o povo e o povo começou a clamar, e Deus levantou Gideão para pelejar e para destruir o exército do inimigo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que nós, irmãos, venhamos buscar a presença do nosso Deus. Nós estamos aí diante de uma situação, de uma crise, de uma pandemia. Louvado seja Deus. Praga de gafanhoto, irmão. O mar em ressaca invadiu uma cidade aí. Se eu não me engano, foi lá no Maranhão. Muriqui, ressaca, o mar está agitado lá. Em vários lugares, irmão. Então nós vamos buscar a presença do nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Só Ele tem o poder. Só Ele tem um domínio sobre toda a criação. Só Ele tem um domínio sobre o universo, irmão. Ele tem um domínio sobre a natureza. Mas é preciso que nós venhamos abrir o nosso coração e buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz lá em 56, buscai o Senhor enquanto se pode achar, irmão. Invocai-o enquanto está perto. Então vamos buscar o Senhor com oração. Vamos perseverar na oração, porque Deus já ouviu o seu clamor. Agora, no momento certo, na hora certa, a resposta vai vir. A vitória vai vir. Mas uma coisa eu tenho certeza, não vai faltar o seu pão. Que a palavra de Deus diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então vamos fazer que nem Gideão, irmão. Porque cada um de nós somos um Gideão, somos um varão, uma varoa valorosa, porque nós somos servos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós somos embaixadores do céu, irmão. E como embaixador, não vão ficar preocupados com essas coisas que estão acontecendo.
Não vamos se preocupar com nós mesmos, com nossos próprios problemas. Nós vamos se preocupar com o reino de Deus. E a palavra de Deus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, que a demais coisas será acrescentada. Ore, busque ao Senhor, porque Deus vai acrescentar aquilo que você está precisando, porque você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa, você tem que colocar a sua confiança, a sua fé somente no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos continuar orando, buscando a presença de Deus, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus.